25 de janeiro de 2021, hoje, segunda-feira, a Igreja celebra a festa da conversão de São Paulo Apóstolo. Bom dia, meus irmãos, minhas irmãs. Desejo a todos vocês uma semana repleta de bênçãos. Que alegria nessa segunda-feira refletir a palavra do Senhor nesta festa tão importante. Que alegria! A igreja hoje, como proposta de primeira leitura, nos apresenta a história da conversão de São Paulo Apóstolo. Atos dos Apóstolos, capítulo 22, versículos do 3 ao 16. Naqueles dias, Paulo disse ao povo: Eu sou judeu, nascido em Tarso da Cilícia, mas fui criado aqui nesta cidade. Como discípulo de Gamaliel, fui instruído em todo o rigor da lei de nossos antepassados, tornando-me zeloso da causa de Deus, como acontece hoje convosco. Persegui até a morte os que seguiam este caminho, prendendo homens e mulheres e jogando-os na prisão. Disso são minhas testemunhas o sumo sacerdote e todo o conselho dos anciãos. Eles deram-me cartas de recomendação para os irmãos de Damasco. Fui para lá a fim de prender todos os que encontrasse e trazê-los para Jerusalém, a fim de serem castigados. Ora, aconteceu que, na viagem, estando já perto de Damasco, pelo meio-dia, de repente uma grande luz que vinha do céu brilhou ao redor de mim. Caí por terra e ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E eu perguntei: Quem és tu, Senhor? Ele me respondeu: Eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu estás perseguindo. Meus companheiros viram a luz, mas não ouviram a voz que me falava. Então perguntei: Que devo fazer, Senhor? O Senhor me respondeu: Levanta-te e vai para Damasco. Ali te explicarão tudo o que deves fazer. Como eu não podia enxergar por causa do brilho daquela luz, cheguei a Damasco, guiado pela mão dos meus companheiros. Um certo Ananias, homem piedoso e fiel à lei, com boa reputação junto de todos os judeus que aí moravam, veio encontrar-me e disse: Saulo, meu irmão, recupera a tua vista. No mesmo instante recuperei a vista e pude vê-lo. Ele então me disse: O Deus de nossos antepassados escolheu-te para conheceres a sua vontade, veres o justo e ouvires a sua própria voz, porque tu serás a sua testemunha diante de todos os homens, daquilo que viste e ouviste. E agora, o que estás esperando? Levanta-te, recebe o batismo e purifica-te dos teus pecados, invocando o nome dele. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, esse trecho um pouquinho longo é o retrato da conversão de um homem que se tornou para a igreja um de seus alicerces. Nós podemos, a partir da vida da conversão de São Paulo Apóstolo, reconhecer que nós temos em nós a graça do Espírito Santo que nos envolve,
que nos quer levar para o caminho da vontade de Deus. Por muitas vezes, meus irmãos, nós tentamos fugir da vontade de Deus, buscando o que acreditamos, buscando coisas que na vida causam nossas satisfações, buscando coisas que talvez proporcionem segurança, bem-estar. Mas o Senhor, em certo ponto da nossa existência, vem nos mostrar que o centro da vida está, de fato, em permanecer junto de Jesus. Talvez, meus irmãos, na nossa vida pessoal, Deus tenha se utilizado também de quedas, como São Paulo assim provou na sua vida, caiu por terra. Deus utiliza-se também das nossas quedas para nos trazer de volta no caminho da santidade, no caminho da vivência da sua palavra. Quantas quedas nós tivemos? E ora, pouquíssimas vezes refletimos de fato o que Deus nos chamava a partir delas, o que Deus queria dizer, qual a mensagem diante de tal situação. Mas uma coisa é certa, o Senhor a cada realidade, a cada acontecimento da nossa vida está nos chamando a um retorno à sua vontade. Nós precisamos estarmos sensíveis. A conversão de São Paulo foi algo súbito, sobrenatural, teve a intervenção direta de Deus, a manifestação de Deus. E o Senhor também se manifesta, talvez não de maneira tão visível, pontual e concreta como a São Paulo, em que Jesus aparece para ele, mas o Senhor se manifesta nos sinais da nossa vida. Muitas vezes tem coisas que não estão caminhando bem, nós estamos percebendo, mas nós não revemos, não retomamos o caminho, não paramos para conversar, para refletir, nós também junto do nosso cônjuge, e as coisas vão se degradando. O Senhor nos dá a oportunidade de olharmos o seu apelo de conversão. Voltemo-nos para Jesus. Ele nos chama, Ele nos quer perto dele. A conversão de São Paulo nos ensina que Deus faz acontecer a sua vontade e que Deus chama indiscriminadamente, sem fazer acepção. Deus chama pessoas que precisam dele, que precisam da salvação. Este é o prazer, esta é a satisfação de Deus, que todos os seus possam retornar à sua presença e adorá-lo. Esse trecho do livro dos Atos Apóstolos torna evidente, meus irmãos, para nós, que nada é impossível ao Deus que servimos. São Paulo era inimigo da igreja, perseguia cristãos, prendia cristãos, testemunhou a morte de Estevão, tudo para defender aquilo que ele acreditava. Às vezes nós também somos rudes, não cedemos em alguns pontos diante de determinados conflitos e nos tornamos pessoas fechadas, rudes. Ele perseguia a igreja e é muito interessante que Jesus diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Porque Cristo é a cabeça desta igreja que é o seu corpo. Por isso que Cristo se identifica com a igreja, porque me persegues. Quando nós, de fato, meus irmãos, perseguimos os desígnios de Deus, fugindo deles, nós estamos atentando-nos contra o próprio Deus que nos chama.
desta conversão tão magnífica, sobrenatural e tão singular, nasceu para a igreja um homem, um dos homens mais importantes da história do cristianismo. Aquele que depois vai pregar para os pagãos e possibilitará que o cristianismo se estenda, não somente no território da Palestina, mas nos limiares, e depois se espalhe pelo mundo todo. São Paulo, de fato, um homem que tinha tudo para não dar certo, mas que Deus olhou, que Deus se encantou e fez dele, com toda certeza, pescador de homens. Também o Senhor assim deseja fazer de nós, fazer em nossa vida uma obra de salvação. E o Senhor quer contar conosco no anúncio de sua palavra. Deus os abençoe, vos guarde, vos proteja, meus irmãos. Uma ótima segunda-feira. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E lembre sempre, Deus está no comando de tudo.